Olha só, queridos irmãos, eu vou primeiro pedir licença agora para tirar a máscara. Agora eu estou sozinho aqui, respeitando os distanciamentos, para os irmãos me compreenderem melhor. E olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu quero conversar com os irmãos, refletir um pouquinho sobre o seguinte tema: ouvindo a palavra de Deus em tempos de más notícias. Tempos em que a gente ouve muita notícia ruim, a importância de, nesses tempos, ouvirmos ainda muito mais as boas novas, as boas notícias, as notícias da palavra de Deus. E para isso eu quero convidar os irmãos a lerem comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do verso 19 ao verso 22, 1 Samuel 4, 19 a 22, Se você não trouxe Bíblia, o texto vai aparecer aqui na tela e você pode acompanhar a leitura do texto aí então na tela. A palavra de Deus diz assim: a nora de Eli, e aqui é uma história bastante conhecida, do Antigo Testamento, falando aqui então do fim lá da liderança da casa do sacerdote Eli, a liderança sobre o povo de Israel e sobre o sacerdócio em Israel está chegando ao fim aqui, e agora a casa de Samuel vai começar a liderar, do sacerdote Samuel, Por isso que é o livro de Samuel, Samuel está contando essa história. A nora de Eli, o sumo sacerdote Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias, que notícias? De que a arca de Deus havia sido tomada, e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram, as dores do parto, no momento então de grande angústia. Vieram as dores do parto e ela deu à luz. Verso 20: quando ela estava morrendo, notícias de morte, e ela também aqui estava desfalecendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Verso 21: mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso por causa da arca de Deus, porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, e falou de novo, e falou de modo recorrente, e reafirmou aquilo que ela já havia dito: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos ler juntos o verso 22, irmãos? Vamos ler todos juntos? E falou mais: foi-se glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos refletir um pouco nessa história. O que está acontecendo aqui, só para você entender? No capítulo 4 aqui de 1 Samuel, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram o maior problema de Israel naquele momento da história. Houve uma guerra ali, e nessa guerra Israel foi derrotado. Ofni e Finéias, que eram sacerdotes e filhos do sacerdote Eli, eles levaram a arca de Deus lá para o campo de batalha, para ver se com a presença da arca Deus os abençoava e eles venceriam aquela guerra, para ver se Deus os abençoava e eles vencessem aquela guerra. Só estava acontecendo aqui, só que eles foram derrotados, e a arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias foram mortos. Tudo isso aconteceu num dia. E aí, o mensageiro saiu do campo de batalha, foi lá para a cidade onde estava o sacerdote Eli, o pai desses dois. E a cidade, quando ouviu essa notícia, entrou
também num estado de muita tristeza e dor, de lamentação. O sacerdote Eli estava sentado, e a Bíblia fala que ele já era um homem bem idoso, e ele era gordo. E ele, quando ouviu as notícias de que a arca, Israel foi derrotado, a arca foi tomada, seus filhos morreram, a Bíblia fala que ele caiu para trás, ele quebrou o pescoço e morreu também. E aí nós chegamos no texto em que nós lemos. Quando a nora de Eli também ouviu essas notícias, diz o verso 19, quando ela ouviu estas notícias. Você percebe que tudo aqui tem a ver com notícias. Notícias ruins que estão chegando. Notícias de derrota, notícias de mortes, notícias de perdas, notícias de inseguranças e incertezas, notícias. Nós temos aqui, nesse capítulo, tudo acontecendo aqui, uma avalanche de notícias ruins, acontecendo no mesmo dia. Nós temos aqui uma espécie de 11 de setembro, 11 de setembro aqui, desse momento da história, da família do sacerdote Eli e do povo de Israel. É o 11 de setembro deles. Ontem nós celebramos, foram relembrados os 20 anos do 11 de setembro. E nós temos aqui uma espécie de 11 de setembro, quando num dia chega uma avalanche de notícias desencorajadoras. E aí diz que a nora de Eli aqui, ao ouvir essas notícias, ela entra então num profundo estado de desesperança. Ela entra num estado de depressão. Ela num estado de profunda angústia. Ela estava grávida, e aí a sua angústia se somatiza, e ela começa a dar à luz a um filho. E aí as parteiras, diz o texto, falam assim para ela: não temas, porque você teve um menino. Naquela época não tinha ultrassom, né? Não tinha como saber antes, mas teve um menino, você teve um garoto. E a Bíblia fala assim que ela ouviu isso, mas ela não fez caso. No meio daquilo tudo, ela ouviu uma notícia alentadora: você teve um menino, um filho saudável. Mas ela não fez caso, tamanha era a angústia, ela entrou num estado de depressão aqui. E aí, é muito interessante, porque em Israel, o nascimento de um filho simbolizava a bênção. Em Israel, o nascimento de um filho simbolizava o futuro. Um filho nascia, ainda mais filho homem, é futuro, é continuidade. A criança simbolizava e carregava esse significado de que nós temos um futuro pela frente na vida desse bebê. Mas aí ela olha para o seu futuro, com aquele desalento e com aquela angústia. Ela olha para o menino e ela já está desfalecendo, ela está morrendo. E qual é o nome que ela dá para o seu filho? Qual é o crachá que ela coloca ali no seu filho? Vocês lembram o nome? Icabô. Icabô significa o quê? Foi-se a glória de Israel. Essa mulher aqui, nesse momento, no seu 11 de setembro, vivendo notícias muito dolorosas, ela entra num estado de depressão, e ela olha para o seu filho, ela olha para aquilo que simbolizava a continuidade, simbolizava o futuro, simbolizava a esperança, e sobre ele ela coloca esse nome, dizendo: Icabô, foi-se a glória de Israel. Icabô, literalmente em hebraico, significa inglório. Que nome! Fico com pena do Icabô, que já recebeu esse título, esse nome sobre ele. Foi-se a glória de Israel.
A nora de Eli está dizendo aqui, a mãe do Icabô está dizendo aqui, que a luz, a glória, foi embora. Ela está dizendo aqui que o futuro não vai ter luz. Não há esperança para o nosso futuro diante da avalanche de tanta notícia ruim. Israel foi derrotado enormemente. Eli, o líder político e religioso da nação, morreu. Os filhos dele, e um deles era meu marido, morreu. Toda essa continuidade, essa casa, tudo isso acabou. E a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, foi embora. Aqui ela está dizendo assim: Deus foi embora de perto de nós. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus nos abandonou. Deus foi embora. Deus não está perto. Deus está distante de nós. Cadê Deus? Deus não está mais aqui entre nós. Deus foi embora. No meio desse contexto, é isso que ela fala. Isso é a introdução. Isso é a palavra aqui da nora de Eli. Mas sabe o que é interessante, irmãos? E é isso que eu quero deixar para nós hoje aqui. Ela estava enganada. Ela estava enganada. A palavra dela foi, e a gente podia até fazer um trocadilho em língua portuguesa, né? Ih, acabou. Cabe até um trocadilho. Diante daquela situação, o que a gente espera do futuro? Ih, acabou. Só desgraça. Os filisteus tomaram conta. Os inimigos ganharam. Não espere nada de bom. O futuro não tem glória, não tem luz. O futuro é sombrio. E a palavra de Deus diz agora, na continuidade da história, ela se enganou. Nada acabou. A continuidade da palavra de Deus diz: não, minha senhora, nada acabou. E há futuro para vocês, há uma luz no amanhã para vocês, e Deus não nos abandonou. No meio de uma avalanche de notícias, de uma espécie de 11 de setembro, não acabou. E é a sequência imediata do texto, e é muito interessante que nós lemos, 1 Samuel capítulo 4, os capítulos 5, 6 e 7 agora falam do futuro. Os capítulos 5, 6 e 7 são um resumo agora dos próximos, pelo menos próximos 20 anos. Agora com a liderança da casa de Samuel. E o que a palavra de Deus mostra nesses capítulos é que muita glória de Deus brilhou no meio dos filisteus e sobre o seu povo Israel. Muita glória de Deus se manifestou. Não, nada acabou, pelo contrário, o amanhã reservava glória, reservava bênçãos, reservava futuro para o seu povo. É muito interessante. Vamos ler 1 Samuel agora, no capítulo 5, é a exata sequência. Eu queria ler, e é importante nós lermos esses versículos agora, porque é a sequência. Enquanto a nora de Eli está morrendo, numa depressão, num estado assim, de desânimo profundo, com o futuro e com tudo o que aconteceu, agora o texto paralelo, o que está acontecendo lá entre os filisteus que levaram a arca de Deus embora. Olha que interessante, e veja se acabou ou não acabou. Veja só o que diz a palavra na sequência. Os filisteus, então, como falou lá, aquela senhora falou, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom.
ao lado da imagem de Dagon, do lado. Tinha a imagem no templo, tinha a imagem de Dagon, e do lado da imagem de Dagon eles colocaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Verso 3, quando os moradores, isso é importantíssimo, agora olha o verso 3. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, quando, irmãos? No dia seguinte, sublinhe isso na sua Bíblia, no dia seguinte, não teve nem um dia que Deus deixou de agir. O que ela falou? E acabou. Deus foi embora. Deus está longe de nós. Deus nos abandonou. E acabou. Só que aqui está dizendo que não teve absolutamente nenhum dia que a glória de Deus deixou de agir e de se manifestar. No dia seguinte, sublinhe isso na sua Bíblia, no dia seguinte, eis que Dagon, o Deus, falso Deus lá dos filisteus, estava caído, com o rosto em terra, agora diante da arca do Senhor. A arca foi posta do lado, mas Dagon estava prostrado agora na frente. Eles pegaram, daí o povo pegou, eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Verso 4, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, é o segundo dia, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído, de bruços, diante da arca do Senhor, de joelhos. O inimigo e tem que ficar de joelhos na presença de Deus. O inimigo não pode fazer o que ele quiser, porque existe um Deus reinando. E olha que interessante, agora sublinhe aí, a cabeça de Dagon e as duas mãos dele estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta, apenas o tronco dele estava inteiro. Aí tem uma nota de rodapé aqui que diz assim: por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Verso 6, porém a mão do Senhor, agora preste atenção, o contraste que a palavra de Deus está colocando aqui, não sou eu, é a palavra. A mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto Asdod como nos seus arredores. Deus estava combatendo o inimigo que o povo dele não conseguiu combater. Quando os homens de Asdod viram que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Aqui existe um jogo de palavras que o Espírito Santo colocou na palavra. O Deus Dagon teve sua cabeça e as suas mãos cortadas, mas a mão de Deus estava agindo. Deus não pode ter suas mãos cortadas, o nosso Deus. Dagon teve suas mãos cortadas, mas aqui o contraste é que enquanto Dagon perdeu suas mãos, a mão de Deus estava lutando as guerras do seu povo contra os inimigos de Israel. E isso para mim tem um ensinamento precioso. E aqui, irmãos, preste atenção numa coisa, capítulos 5 e 6 de 1 Samuel, 7 vezes esse capítulo fala da mão do Senhor que agia, a mão do Senhor que agia no meio dos filisteus. A glória de Deus estava brilhando lá no meio dos filisteus, mas o povo de Deus não estava vendo, porque a mão do Senhor agia, mas
agia em favor do seu povo. Mas o povo que era alvo dessa ação e dessa bênção, não estava enxergando, porque essa ação estava acontecendo aonde? Entre os filisteus. E aqui existe uma lição preciosa para nós: não existe e acabou, irmãos. Aquela senhora estava enganada, nada acabou. Porque o texto continua dizendo que a glória de Deus brilhou, Deus estava agindo. O problema é que eles não estavam enxergando, mas Deus estava agindo. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão: às vezes, no meio de notícias ruins, a gente tem a sensação de que Deus foi embora. E às vezes, no meio de avalanche de notícias ruins, nós temos essa sensação que essa mulher teve, mas eu tenho que trocar a minha sensação, a impressão, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não teve nenhum dia sequer que Deus já não estivesse agindo em favor do seu povo Israel. Nenhum dia. E a mão de Deus agindo 7 vezes. 7 vezes Samuel faz questão de dizer que as mãos de Dagon foram cortadas, mas a mão de Deus estava agindo. O braço de Deus não estava encolhido para agir em defesa dos seus filhos. E olha que coisa interessante. Que coisa interessante. No capítulo 6, vou pedir para colocar agora o verso 1. Eu quero ler juntos com vocês o capítulo 6, o verso 1. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? A arca do Senhor esteve... Quantos meses? 7 meses na terra dos filisteus. Ou seja, irmãos, um pouquinho mais de meio ano, e tudo voltou de novo ao que tinha que ser. Quando a nora de Eli, a mãe de Icabô, na sua angústia, ela estava vivendo o seu 11 de setembro, parece que aquele 11 de setembro dela ia ser permanente, ia ser demorado, ia ser para sempre. Ela olha e diz assim: o futuro não tem glória, foi-se a glória. Durou quanto tempo? Quanto tempo? Durou um pouquinho mais de meio ano. Em pouquinho mais de meio ano, Deus brilhou tanto a sua glória que os filisteus devolveram a arca. Não foi Israel que foi lá, o próprio Deus fez os filisteus devolverem a arca. Restituição, retorno, bênção. Um pouquinho mais de meio ano, 7 meses. Veja que se a gente crê na palavra e a gente continua, porque a nora de Eli ficou tão angustiada que ela, na sua depressão, ela achava melhor que era morrer do que viver. Mas se tivesse vivido só um pouco mais de meio ano, ela ia ver que na verdade Deus não foi embora e Deus estava com o seu povo e não ficou nem um só dia sem abençoar o seu povo Israel. Que coisa interessante. E aí, o texto continua, capítulo 7, agora, verso 2, vou pedir para colocar aí, capítulo 7, verso 2, diz assim, que desde aquele dia, a arca daí retornou 7 meses depois, tiveram alguns acontecimentos aqui no retorno da arca, alguns dias, mas desde aquele dia que a arca retornou, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e a casa de Israel dirigia suas lamentações, suas orações ao Senhor. 20 anos agora, a palavra de Deus agora está dizendo que houve um período aqui de 20 anos do quê? 20 anos da liderança de Samuel, 20 anos de vitórias, porque agora diz a sequência do texto que
os filisteus declaram uma guerra contra Israel, como aconteceu lá no capítulo 4, no capítulo do Icabô. E aí eles declaram uma guerra contra Israel, só que agora tudo muda, e a palavra de Deus diz que Deus abençoou, capítulo 7, verso 9 em diante, eu vou pedir para colocar aí, capítulo 7, verso 9, diz que os filisteus declaram uma guerra, e Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, as suas orações, os seus sacrifícios, enquanto Samuel oferecia, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, um grande estrondo, olha a glória de Deus, que não foi embora não, eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. E agora eu quero que nós leamos juntos o verso 12, vamos ler juntos o verso 12, irmãos. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Olha que coisa linda agora, falando de restituição, um futuro que era totalmente sombrio e desesperado, olha como não foi assim que aconteceu. Verso 14, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, houve a restituição, desde Ecrom até Gate e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus, paz. E aí diz que Samuel julgou Israel até o fim ali da sua vida. O que eu quero dizer, irmãos, aqui, é que, por que eu estou dizendo tudo isso para mim e para você hoje? É porque nós também estamos vivendo tempos de incertezas. Nós também estamos vivendo tempos onde muita gente, como aconteceu com a nora de Eli, também foi visitado por más notícias, e nós somos pessoas que estamos expostas a tantas más notícias o tempo todo hoje, notícias reais, notícias de morte, notícias de crise, notícias de incertezas políticas, econômicas, notícias. E pode acontecer comigo e com você o que aconteceu com a nora de Eli. Essas notícias nos atingem, nós entramos num estado de desesperança. E como ela, quando olha para o seu filho que simboliza a continuidade, simboliza o futuro, assim como ela, nós também olhamos para o nosso futuro e para a continuidade e não enxergamos nada de bom, não enxergamos luz, não temos esperança. E muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente faz como ela, no nosso coração a gente diz: acabou, não tem mais, foi-se a glória. Nessas horas, nós temos que olhar para tudo isso e também olhar para a palavra de Deus e ouvir o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nada acabou, que às vezes o nosso prognóstico na nossa dor é esse, nós podemos sentir assim, a impressão é essa, mas eu troco a impressão que eu estou tendo, eu troco pela fé na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para mim: não tem e acabou, o que tem é Ebenezer.
Pelas notícias, o meu coração diz: e acabou. Mas quando eu vou para as notícias da palavra, as novas que a palavra traz, o meu coração diz: Ebenezer. Ebenezer significa rocha de ajuda. Literalmente em hebraico é a pedra de ajuda. Samuel pôs uma pedra depois que eles tiveram aquela vitória sobre os filisteus, porque a mão de Deus estava ali com eles. Eles tiveram aquela vitória, ele colocou uma pedra, ele derramou, ungiu com óleo e disse: Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de ajuda, assim é o Senhor. Até aqui nos auxiliou e nos socorreu o nosso Deus, porque Ele é rocha. Rocha na Bíblia simboliza fidelidade, rocha simboliza permanência, rocha simboliza solidez. Por isso que Jesus fala que o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Rocha é firmeza, rocha é sólida, nós podemos confiar, a rocha não é removida. E o que ele está dizendo aqui é que o auxílio de Deus é como uma rocha. O Senhor, o seu auxílio é como rocha na nossa vida, é fiel. E não houve nenhum dia sequer que a mão de Deus não dirigiu o seu povo Israel. Nas horas em que nós somos visitados por más notícias, irmãos, nessas horas, nós temos que também ouvir as outras notícias que são reais e crer na palavra de Deus para nós, porque através da confiança na palavra, nessa rocha de auxílio, a gente troca o Icabô por Ebenezer no nosso coração. Fé, confiança na palavra de Deus. Eu encerro encorajando você, e você que está em casa também, no dia de hoje, nessa semana que começa. A fé não me faz negar os fatos. Preste atenção. Nós não somos negacionistas. Lá no capítulo 4, Israel foi derrotado. Isso é fato. Eli morreu. É fato. A arca foi levada. É fato. Ofni e Finéias morreram. É fato. A fé não me faz negar o fato. A fé me faz negar o Icabô. Porque o Icabô não é fato. Fato é a crise. Fatos são as dores. Fatos são as lutas. Fatos são as dificuldades. Isso é fato. Mas o Icabô não é fato. O Icabô é uma projeção da alma daquela senhora que se encontrava profundamente deprimida, e ela faz a sua projeção do Icabô. O Icabô não é fato. A fé na palavra não faz eu negar o fato. Eu não sou negacionista. Nós estamos vivendo um período, sim, de dificuldades e crises imensas. Pessoas foram, sim, visitadas pela dor. Não negamos o fato, mas nós, pela fé, negamos o Icabô, que tudo acabou. E pela fé a gente diz assim: não, a palavra de Deus me diz Ebenezer. Deus é uma rocha com a gente, e nós podemos construir nossa vida sobre essa rocha, apesar dos fatos, conquanto eu ainda não esteja vendo, mas eu sei pela palavra de Deus que a mão de Deus está operando, e não existe nenhum dia sequer que Deus encolha a sua mão e deixe de cuidar dos seus filhos. Isso é fato.
Então existem fatos difíceis, notícias, sim, nós não negamos. Mas existe um outro fato, uma outra notícia que a gente também não nega pela fé. Até aqui, nos auxiliou, socorreu, ajudou o Senhor. E o futuro, que era para ser sombrio, na verdade não foi nada daquilo, pelo contrário, muita luz, muita vitória, muita transformação, muita restituição aconteceu no futuro de Israel. Você tem futuro, irmão. Nós temos futuro. A nossa nação tem futuro. Apesar de todas as crises, creia na palavra, siga em frente. E eu acho que o que está aqui vale para nós hoje, irmãos, como palavra de Deus. Ande 6 meses e você vai ver que muita coisa que hoje parece impossível e o fim, daqui a 6 meses não vai ser mais nada. Amém? Daqui a 6 meses não vai ser mais nada. Daqui a 6 meses você já terá esquecido. Porque Deus luta por nós. E a mão do Senhor nos abençoa. E a arca do Senhor, foi-se a glória? 7 meses, e ela já estava de volta, no meio do povo de Israel. Fica com essa palavra no teu coração hoje, amém? Nós vamos orar mais uma vez, quero convidar os irmãos do louvor. Vem para cá hoje, os irmãos do louvor, venham para cá, e você, fique em pé. Vamos orar. Como é que está teu coração hoje, irmão? Olha, irmãos, todos nós passamos pelos momentos, da nora de Eli, não passamos? Todos nós. Quando eu olho para as notícias, o sentimento que vem no meu coração é aí, acabou. Mas quando eu olho para o Evangelho, para a boa notícia, o sentimento que vem no meu coração é continua, porque existe futuro, continua, porque Deus está conosco. E eu não sei se você, qual é o teu momento hoje, você está no capítulo 4 ou está no capítulo 7? Capítulo 4 é Icabô, capítulo 7 é Ebenezer. Mas eu queria nessa semana encorajar você a olhar para as notícias da palavra, crer nessa palavra, confie nessa palavra e siga adiante pela fé em nome de Jesus, porque nada acabou. Amém? Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor, abra o teu coração para essa palavra. Talvez você que está me ouvindo aqui ou em casa, na internet, você está como a nora de Eli, em profunda depressão, tristeza, desalento, angústia. Se você toma uma decisão hoje, faça uma escolha, no meio disso tudo, abra aí um espaço no teu coração para a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, porque a palavra de Deus diz: a mão do Senhor não parou de agir, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, porque Deus é rocha, Deus é fiel. Nosso Deus e nosso Pai, nós hoje voltamos os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor, no meio de tantas notícias que nos deixam, Senhor,
deixa o nosso olhar, Senhor, para a continuidade, para o futuro, um olhar de desesperança. Quantas vezes, Senhor, no meu coração eu já tive a sensação do acabou, os meus irmãos aqui, mas nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos lembra que não existe nenhum dia sequer que a mão do Senhor se encolha e que o Senhor não cuide dos seus filhos. Nós cremos. Às vezes, Pai, nós não estamos vendo, Senhor, mas hoje aqui na Tua presença nós escolhemos, Senhor, damos o passo de escolher pela fé, crer e confiar na Tua palavra que diz: ainda que não estejamos vendo, o Senhor está agindo. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é rocha fiel, o Senhor é a rocha de ajuda, o Senhor é fiel e a Tua graça e misericórdia permanecem para sempre. E assim, Senhor, nós pedimos: cura o Teu povo, cura os irmãos e amigos que precisam, Senhor, da Tua visitação, cura o coração, cura, Senhor, e que a luz, a glória do Senhor, que jamais vai embora, brilhe nos corações hoje, traga cura e transforme todo o Icabô, transforma, Senhor, em Ebenezer nos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que a luz do Espírito Santo brilhe nos vossos corações, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Deus abençoe ricamente a sua semana. Vamos encerrar o nosso culto louvando a nossa rocha de auxílio. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.